Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a doação de medula óssea. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o presidente da Fundação Provita de Transplante de Medula Óssea, Otmar Safir. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Eu recebo também a doutora Flávia Bandeira, médica responsável técnica pelo serviço de hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. E para completar o time de convidados, Humberto Ferreira Filho. Ele passou por um transplante em abril, depois de descobrir um linfoma. Seja bem-vindo. Muito obrigado. No ano passado, foram registrados no estado do Rio de Janeiro 172 procedimentos de transplantes de medula óssea. Hoje, o país tem 650 pessoas na fila, esperando esse tipo de cirurgia. A medula óssea é um tecido gelatinoso, responsável por fabricar células sanguíneas. Fica no interior dos ossos. Em alguns casos de doenças que afetam as células, o transplante é um procedimento recomendado pelos médicos. São 2 tipos de transplantes, quando as células são retiradas do próprio paciente e um segundo tipo, quando as células são doadas por outra pessoa. Por isso, é investigada a compatibilidade entre doadores na família. Se não houver essa possibilidade, um doador é procurado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Para fazer parte deste cadastro, a pessoa precisa ir a um hemocentro. A doação é feita sob anestesia geral e dura em média 2 horas. Bom, Otmar, eu vou começar com você, até mesmo para a gente entender essa matemática. Por que o número de procedimentos é menor do que a quantidade de pessoas que precisam fazer esse transplante? Eu acho, Sérgio, que tem muito a ver com a compatibilidade, né? Com a compatibilidade. Você achar um doador exatamente compatível com o teu tipo sanguíneo. Esse acho que é um grande problema hoje, né? Já tivemos outro problema no passado, que é a falta de leito, né? Algumas coisas assim, mas acho que o problema maior realmente reside aí na falta de um doador compatível, que não é só do Brasil, tá? É bom que fale, é um banco mundial. Agora, doutora Flávia, a gente também tem a falta de informação, né? A população ainda não domina muito bem a questão da medula óssea, né? Como que é feito esse procedimento. A senhora pode explicar para a gente um pouquinho? Claro. De fato, a população tem muita curiosidade e muita vontade de ser candidato à doação de medula óssea. Porém, as informações não chegam da maneira que eles gostariam. Então, ainda existe muito mito, né? Muito em relação a medo, como é que esse transplante é feito. A questão de você se cadastrar no hemocentro como candidato à doação de medula não significa, infelizmente, que você vai ser um doador de medula, você está se colocando à disposição. Porém, você precisa estar compatível com alguém, né, que esteja precisando da doação. Então, muitas informações sobre como é feito o transplante, onde é coletado, o que é que acontece, né, quando eu entro no cadastro. Então, são várias informações que as pessoas realmente sentem necessidade e a gente precisa passar para frente. Humberto, conta um pouquinho da sua história. É sempre uma angústia nessa espera, né, pelo transplante. Eu tive o diagnóstico de linfoma de Hodgkin em 2016 para 2017. Fiz todo o tratamento no Hospital Pedro Ernesto, acompanhamento com a equipe, fiz tratamento com quimioterapia, radioterapia e agora, fazendo 5 anos da remissão da doença, ela voltou, entendeu? E graças a Deus aí conseguimos aí uma parceria boa, uma equipe boa, né? Nos deu um atendimento imediato, o pessoal da Provita aí também ajudou a gente bastante com a ajuda lá do exame do... O que é, doutor? Do PET scan, nos ajudou bastante e, sim, foi uma angústia, né? É sempre uma angústia, né? A palavra doença, câncer, é sempre uma angústia para todas as pessoas. Otmar, a gente tem que trazer aqui alguns argumentos para incentivar as pessoas, né? Todo mundo pode ser doador ou não? Não, existem alguns casos que a pessoa não pode doar, por exemplo, tem HIV, algumas doenças que são restritas, né? A hepatite C, com certeza, não pode ser doador, né? Mas
cabe ao médico analisar, né, se aquela pessoa que é compatível, se já estava no banco, é compatível e adquiriu uma doença, ela poderia ser doadora. Eu sei de casos até que de médico que funciona. Na última situação, vai com doença, sem doença. Mas, assim, em princípio, né, para ser candidato à doação, ela tem algumas restrições. Até mesmo a idade, né? Até mesmo a idade. Hoje está com 35 anos para ser candidato, né, porque a população mais jovem, segundo os cientistas aí, os médicos, ela tem uma capacidade melhor de ser o melhor contribuinte, o melhor doador de medula do que uma outra pessoa. Por exemplo, eu sou doador, eu sou candidato à doação há muitos e muitos anos, acho que é quase 30 anos. Eu cheguei agora aos 60 anos e eu agora fui excluído da fila. Eu fiquei muito triste, porque era um sonho meu um dia poder participar por esse processo. E acho importante destacar uma coisa, que muita gente tem esse medo de ser doador de medula. E tem 30 anos que a gente fala a mesma coisa, né? Tipo assim, você não vai mexer na coluna vertebral, você não vai mexer é bacia. Então, muitas vezes, poxa, vai mexer na minha coluna vertebral, pode ter algum problema de locomoção. Tem nada a ver, nada a ver. Não se trata de nervos, não se trata de neurônio, nada disso. Se trata de tirar um pouquinho do tutano da tua bacia. Então, esse é o grande entrave hoje, sempre foi o grande problema, como a doutora Fábio falou, é o entendimento, a desmistificação, né, do que é uma doação de medula óssea, que é um tecido gelatinoso, né? É um tutano. É um tutano, comumente falando, ou seja, é um procedimento que dura 2 horas, né, doutora? Uhum. Ou seja, tem anestesia, é seguro, né? É super seguro. De fato, você tem 2 tipos de doação de medula. Você pode doar medula de 2 formas. Primeiro, a medula, como o Otimar falou, ela está dentro dos nossos ossos e a gente, quando envelhece, que vai ficando adulto, essa medula óssea, ela está dentro dos ossos que a gente chama ossos chatos. E o maior osso chato, achatado que a gente tem é exatamente o osso da bacia. Então, uma das formas de você coletar essa medula, esse líquido gelatinoso, é exatamente através de punções, quer dizer, a gente tira, né, com anestesia, essa medula que está dentro desse osso. E a outra forma de você doar essas células tronco pelo sangue periférico, através de você faz como se fosse uma doação de sangue normal e você vai retirar aquelas células que são as células que a gente chama de precursoras, são as células que estão imaturas, né, e que vêm para a corrente sanguínea após uma estimulação e a gente tira essas células para a doação também como se fossem as células tronco da medula. São procedimentos seguros e a gente tem hoje um total controle sobre o manuseio desses procedimentos e agora uma coisa que é importante, né, falar só retomando a questão da idade, né, que hoje é até 35 e você fica na fila até os 60, porque conforme nós vamos envelhecendo, a nossa medula óssea também envelhece. Então, a nossa capacidade de reprodução dessas células tronco, de gerar novas, também vai diminuindo. Então, por isso que, às vezes, o sangue de cordão é tido como o sangue tão importante, porque ele tem muito célula tronco, e a medula de uma pessoa mais idosa já não tem mais, né? Agora, a gente fica muito tempo na fila e como ele falou aqui, estou há 30 anos e nunca me chamaram, né? Por isso, porque existe uma certa dificuldade de você encontrar alguém que seja igual a você, compatível, né? Para a gente fazer essa doação, esse transplante. Humberto, você foi em abril, né, deste ano, né? E aí depois o que aconteceu? Você teve o diagnóstico em 2016... Eu tive o diagnóstico, tratei pela primeira vez, igual eu falei. Tive mais uma recaída, né, da doença. E a equipe médica, os procedimentos foram feitos, falou que eu teria que fazer por medula, né, transplante de medula. E fizemos o transplante, foi tudo tranquilo, super simples, uma coisa... Assim, o meu foi autólogo, né, foi de mim para mim mesmo, né? Fui retirar as células, eles... Congelaram ela, porque, como é que fala, doutora? Criopreservação, isso. E foi injetado para mim de novo. E fizemos todo o tratamento, né? O tratamento de você ficar em isolamento, não ter contato com outras pessoas. E agora, depois disso, eu estou tomando as injeções de novo, né? Tem todo um ciclo de injeções de novo, de vacina de novo. E agora você está bem? E estou bem, graças a Deus. Perfeito.
Otmar, a gente fica pensando justamente nisso. O Humberto, ele conseguiu fazer um aproveitamento, digamos assim, né, da célula que foi preservada, né? Agora, a gente tem outras possibilidades, né? Aí começa a ter um leque maior. A gente tem os parentes e também tem uma fila, né? Tem uma fila de doadores aí, de anjos, né, que acabam colaborando para facilitar a vida de outras pessoas, isso é né? verdade, isso é verdade. Isso é bem bacana que você falou, porque nós vivemos num momento hoje muito especial. Quem tem essa doença hoje e que está nos ouvindo, não se desespera. 70% vai encontrar um doador compatível, ou aqui no Brasil ou no mundo, né? Então, você tem aí, por exemplo, entre aparentados, né? Então, aparentado, 25% de chance de você encontrar alguém da tua família aí, teus irmãos, Não quer dizer que você tenha 4 irmãos, que você vai ter 100%. Não, pode ser que não. Vai ser 25% a mesma estatística, não vai mudar nada, né? Então, 25% de você achar. Se você não encontrou ali, você tem o banco de cordão, né? Então, você vai aí para o banco de cordão, que ele é mundial, como eu falei, né? Tem no Brasil e ele se comunica com o mundo todo. Se tiver alguém compatível em outro lugar do mundo, esse cordão vai chegar até você. E vai ser buscado, vai ser buscar essa medula e vai ser te entregue essa medula. Existe ainda, né, o cordão umbilical, né, como a doutora falou. O cordão umbilical, ele é rico, né, nessa célula-tronco, né? Então, em algumas maternidades, acho que agora estava suspenso por causa da pandemia, mas em algumas maternidades, quando essas maternidades especiais, não é qualquer maternidade, são maternidades que aquela equipe está treinada, quando é feito ali o parto, aquele sangue do cordão umbilical ali, ele é extraído ali, a célula-tronco, e fica criopreservado. E a coisa bacana de falar da criopreservação, porque não tem limite de tempo. Tipo assim, ele pode ficar 25 anos guardado ali num tambor criopreservado ali, e vai estar de boa, vai estar tranquilo. Ou seja, se na sua época a gente tivesse ainda essa tecnologia, talvez pudesse ter essa chance de você ainda realizar esse sonho. Né? Pois é, mas eu ia ficar guardado lá, se fosse no meu, mas não tem. Não tem. E a outra é o haploidêntico, né? Porque antigamente, você não podia, tipo assim, eu tenho um filho, né? E eu não achei ninguém compatível, eu gostaria de doar. Então, não tinha essa possibilidade. Hoje tem a possibilidade, doutora, tem a possibilidade de um pai ou uma mãe doar, ou um irmão doar, algum parente doar, que nesse caso vão ser 50% ali, mas de chance, ou seja, haveria com certeza a doença do enxerto contra o hospedeiro. Isso é bom falar, né? A doença do enxerto contra o hospedeiro, o que é? É quando a medula que você injetou não reconhece o corpo da pessoa e ela começa a combater. Então, hoje, existem drogas, né, que impedem que haja esse combate, né? Então, essa pessoa tem uma chance também aí. Então, de qualquer forma, alguma coisa vai acontecer de bom na tua vida que você vai conseguir uma doação de medula, com certeza. Ou seja, existem várias possibilidades, a ciência vai bem rápido, né? Também tem a coleta mais simples, né? Que é similar à doação de plaquetas, né? Numa máquina, não é isso, doutor? Exatamente, é o que a gente chama coleta por aférese, né? Por separação. A gente separa a célula que a gente quer coletar daquele indivíduo e devolve para ele aquela que não interessa naquele momento. Então, é um procedimento simples que a gente faz todo dia para coletar plaqueta, né? Todos os dias os hemocentros fazem essa coleta para coletar plaquetas. E só complementando a questão que o Otmar falou anteriormente, algumas indicações teriam indicação para transplante halogênico, quer dizer, de uma pessoa que não seja você, e outras autólogo. Então, isso é importante que a população entenda, para não achar todo mundo que, então eu posso fazer autólogo. Não, tem doenças que não pode ser autólogo, tem que ser halogênico, né? O doador ideal é o doador irmão. Claro, é o irmão, contanto que ele seja encontrado, que ele seja, pelo menos, haploidêntico, né, como o pai ou a mãe. Então, essa dificuldade a gente ainda passa, mas mitigada por todas essas questões de medicações que inibem doença do enxerto, né? Então, assim, realmente aumenta a chance dessa pessoa fazer o transplante de medula óssea. Humberto, depois de toda essa explicação científica, vem a sua emoção, né? Como é que você recebeu essa possibilidade? Certamente você se ajudou, né? Mas existem outras pessoas que não têm essa possibilidade, né? O que significa, o que você consegue trocar de informação com outros pacientes que estão na mesma situação ou que estiveram numa situação como a sua? A primeira coisa, a gente tem que ter o emocional, né? Nossa cabeça tem que estar sempre no lugar, porque senão é praticamente tudo em vão, né?
Sim. Você tem que estar com o emocional, ter o apoio da tua família, o familiar tem que estar bem perto, bem próximo. E eu digo para eles que tudo tem razão, tudo tem solução. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Na volta, você vai saber onde pode fazer a doação de medula óssea, aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a doação de medula óssea. Os nossos convidados são o presidente da Fundação Provita de Transplante de Medula Óssea, Otmar Safier, a doutora Flávia Bandeira, médica responsável técnica pelo serviço de hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e Humberto Ferreira Filho, que passou por um transplante em abril. Já já eu volto para conversar com vocês, porque vocês vão saber agora onde pode fazer a doação de medula óssea aqui no Rio de Janeiro. As informações estão no nosso telão. Um dos locais é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que funciona na Praça da Cruz Vermelha, no centro da capital. Outro ponto de coleta funciona no Hospital Universitário Pedro Ernesto. O endereço está aí na sua tela. Quem mora no interior do estado deve procurar o Hemocentro Regional, que fica em Campos, a maior cidade do norte fluminense. O endereço é Rua Rocha Leão, número 2, no bairro do Caju. Bom, a gente sabe muito bem, né, que não basta apenas fazer o cadastro, né? Ou seja, a pessoa tem que manter aquele endereço atualizado, porque essa também é uma barreira, né, Otmar? Isso, acontece muito, realmente, muito. É uma reclamação do Redome até, que procura a pessoa, mudou, né? Não está com dado atualizado, né? Então gera toda aquela expectativa que encontrou, e a pessoa também gostaria de ter doado, né? E isso aí é um problema sério. Então pode entrar no site do Redome, atualizar cadastro. Acho que eles também têm um aplicativo agora também que facilita bastante. Basta se atualizar, basta atualizar lá. Isso é fundamental, salva uma vida. Doutora, o Redome é importantíssimo nessa hora, né? Eu queria que a senhora falasse da dimensão das informações que existem no site, como que ele age na vida desses pacientes. Então, o Redome, ele é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Ele é abrigado pelo INCA, né? Mas ele é um órgão do Ministério da Saúde, exatamente para receber todos esses cadastros de possíveis doadores de medula óssea que são cadastrados nesses hemocentros que vocês comentaram. Aqueles dados são repassados para o Redome e o doador deve, como o Otmar falou, ficar mantendo atualizado seu endereço, seu telefone para a hora de um contato eventual necessário. E o Redome traz todas as informações no website do Redome. Você vai ter acesso a todas as informações, tipo quantos pacientes estão na fila ainda para transplante, quantos doadores nós temos. Inclusive, o Brasil é o terceiro local no mundo de candidatos à doação de medula. A gente tem quase 6 milhões de pessoas cadastradas, mas você vê que mesmo assim a gente ainda fica procurando pessoas. Então, quanto mais candidatos à doação, melhor, né? Então, lá dentro desse site você consegue ter várias informações, inclusive sobre a privacidade do doador, que é uma coisa muito importante. A pessoa às vezes fica preocupada, eu vou botar meu nome ali, meu nome vai ficar onde? Existe uma política de privacidade dos dados daquele doador. Então, assim, é uma coisa muito bacana, e quanto mais pessoas, né, entendam a importância disso e se candidatem a doador de medula óssea, melhor. Otmar, a gente tem que deixar bem claro que quem doa tem a recuperação dessa medula óssea em apenas algumas semanas, né? Uma semana e meia, né? Ou seja, não há nenhum prejuízo para a saúde de quem vai doar, não é isso? Aí eu queria falar uma coisa bem bacana sobre isso. Não estávamos discutindo uma mesa de debate sobre se alguém sabia de algum caso de um doador que tinha reclamado, e a resposta dos médicos foi o seguinte: olha, incrível, nunca houve uma reclamação. A única coisa que a pessoa pergunta é como está a pessoa que recebeu a medula. A coisa mais linda que pode ter é o encontro de um doador, e a Provita já fez isso, tem alguns vídeos da Provita fazendo isso aí. Inclusive, nós estamos até acompanhando agora algumas imagens desse encontro, né? Que você... as imagens estão sendo exibidas agora com relação a esse encontro, né? Isso, é muito emocionante esse momento, muito emocionante, né? Você chora, tem que ser muito insensível, porque aquela pessoa acabou se unindo à outra, né? De alguma forma que ela nem conhecia. Nós temos alguns exemplos também de doadores de medula, né, que se cadastraram no Redome.
foram doar sangue, fizeram o cadastro, e já uns 2 ou 3 foram chamados lá no nosso hemocentro para coletar a segunda amostra, porque eles foram selecionados como, eu estou me arrepiando aqui, como possíveis candidatos a doador de medula óssea. Né? Então, a gente teve essa oportunidade de ver exatamente essa alegria das pessoas, né? Eu nem acredito que eu estou sendo chamada para doar 2 vezes. 2 vezes, entendeu? Assim, então, é uma coisa muito bacana de se ver e a gente sabe que vai estar ajudando alguém que precisa. Quem passa por um problema desse, como ele passou e outros tantos, precisam de um apoio para ficar vivo e segurar até o transplante. Então, a transfusão de sangue ou de plaquetas, ela faz parte desse tipo de tratamento. Então, essas pessoas voluntárias que vão ao hemocentro doar sangue e se cadastram para doar medula óssea, eles estão salvando milhares de vidas sem nem saber. Né? Então, assim, é muito bacana isso, que essas coisas precisam ser divulgadas no nosso país. Esses bons exemplos. Esses bons exemplos. Humberto é prova viva, embora ele tenha sido um processo mais tranquilo, né? Mas a angústia é a mesma, desde do diagnóstico, né, Humberto? Porque você, até então, eu acredito que a gente só comece a falar de medula óssea quando o problema chega perto, né? Você nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado. Eu não me interessava por isso, né? Igual eu falei, até a situação da doação de sangue. Assim, é uma coisa muito importante, muito importante. E você saber que a pessoa está doando sangue para você, doando ali para fazer uma doação, sem te conhecer, só pelo simples fato de ajudar, ou deixa a pessoa... Ninguém melhor do que você para renovar esse apelo, né? Faça esse apelo para quem está ouvindo a gente. Vamos lá, pessoal, vamos doar sangue, vamos fazer doação de medula, porque muitas pessoas precisam disso, precisam muito disso, e você está ajudando não só a você mesmo, ao seu ego, né? Está ajudando a milhões de pessoas sem você mesmo saber. Vamos doar, vamos fazer isso aí. Otmar, em que casos o transplante ele é recomendado? A gente tem os linfomas, tem as leucemias, né? Eu queria que você também falasse a questão do mieloma múltiplo, enfim, é importante a gente deixar isso claro. Você já acabou de falar quase tudo aí, né? Existem outros casos também, mas no Brasil acho que o mais forte realmente ainda são as leucemias, né? E o mieloma, que no caso aí é o autólogo, pode até chegar acho que é no halogênico, né, no último caso, mas geralmente é o autólogo realmente. São basicamente esses casos. Existe alguma, como a falciforme, se discute, né, se há vantagem, se não há vantagem, mas aí é uma área que eu não sou um grande especialista, mas leucemia com certeza, e no caso da mieloma. De mieloma, se você me permite, Sérgio, o que é mieloma? Mieloma é um câncer linfático, né, que ele praticamente vai acometer a partir dos 50 anos, mas existem casos de pessoas mais jovens, né? Certamente alguém conhece alguém. E a população brasileira está envelhecendo. Há um tempo atrás, esse câncer era chamado câncer raro, né? Porque não nem parecia em estatística nenhuma. Hoje são 10 mil casos por ano. E por que isso? A população ela está envelhecendo, né? A faixa etária está subindo, tá certo? Então, e ela acontece exatamente nesse grupo. E está fazendo um apelo público aqui para que a população, principalmente, né, a população que tem raízes africanas, né, os negros, porque acomete mais né, nesse tipo de sanguíneo, tá certo? Então, só para dar uma ideia assim, de números, no asiático seria mais ou menos de meio para 1 a cada 100 mil. Numa pessoa que tem raiz africana, ela vai acontecer mais ou menos de 10 a 12 pessoas. Aumenta muito a incidência. Muita incidência. Então, há um apelo realmente que nós estamos fazendo aqui, nós participamos de um grupo, né, de mieloma, né, para que a população comece a se preocupar. O Humberto falou uma coisa que é fantástica, a gente vive com isso, né, doutora? A gente sabe muito bem, quando a pessoa é acometida de uma doença que ela descobre, o mundo dela se transforma e ela quer entender por que ela nunca pensou nisso. Sim. E tem outras pessoas que precisam dessa ajuda. É importantíssimo você trazer essas informações, porque a nossa população está envelhecendo, sim, a gente precisa ficar atento a todas essas questões, né? Infelizmente, o nosso tempo terminou, a gente poderia conversar sobre o tema durante muito tempo, mas, doutora Flávia, eu queria que a senhora começasse dando uma mensagem final. Claro. Para quem está nos assistindo. A nossa mensagem seria que as pessoas realmente procurassem compreender o que é doação de sangue, o que é doação de medula óssea, aonde elas podem fazer essa doação, para se apropriar das informações e que possam se candidatar a doar e ter a chance de salvar a vida de alguém, mesmo que você não saiba quem é essa pessoa que você está salvando. Então, o meu convite é esse. Que é o mais importante, isso, né? Ajudar, Isso, ajudar o próximo. Humberto.
Vou pegar uma carona aqui nas palavras da doutora. A doação é muito importante para a pessoa que está precisando. E, findando, só pedindo ao pessoal doar, né? Vamos fazer a doaçãozinha aí, vamos perder um tempinho, coisa rápida, que vai salvar muita gente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ultimar. É isso, é para reforçar mesmo. Quando você doa a medula, você está salvando uma vida. Quando você não doa a medula, você está condenando uma pessoa. Então, tenha isso em consciência. Depende de você, a vida de uma pessoa. Tem gente que passou a noite ajoelhada pedindo a Deus para que aparecesse alguém, que é você, para doar essa medula. Doa essa medula, por favor. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.